Pois bem, pessoal, então vimos o diagrama para identificação de problemas, que é o primeiro documento aí, o primeiro anexo aí que nós temos na parte da identificação dos problemas dentro do IARA. Então, lembrando que nós temos três categorias, né, que é o que deve ser feito aqui nesse primeiro documento. Só que nós temos que melhorar essa identificação dos problemas, né? Daí, nesse sentido, essa lâmina aqui, se os senhores notar, praticamente é a mesma que já teve anteriormente, né, que é preciso identificar os problemas de maneira primária. Só que uma coisa bem importante, né? É essa parte de baixo aqui, ó. Eu tenho que realmente responder se o problema é crime, medo ou desordem. O problema é realmente uma prioridade para a comunidade ou deveria ser. E se o problema escolhido é pequeno ou se esse problema deveria ser dividido em vários probleminhas. Então, se a resposta for sim para essas três perguntas, nós devemos continuar com a etapa de identificação. É onde nós vamos chegar no segundo documento dentro da parte do identificação do IARA. Então, o que seria então essa continuidade, né? Na realidade aqui a gente está falando a questão de priorizar os problemas em si. Porque no primeiro momento ali, dentro do diagrama para identificação de problemas, nós fizemos aquela tempestade de ideias, onde as pessoas mencionaram todos os problemas, as desordens e medo do crime que elas têm dentro da comunidade. Só que nesse passo aqui a gente começa o que? Dar prioridade para alguns problemas, a gente começa a selecioná-los. Porque nós temos que entender que se a gente tentar resolver todos os problemas, primeiro que nós não vamos ter aquele resultado esperado, né? Vai ser insatisfatório. Tá? Nós temos que concentrar esforço para um determinado problema e por ordem resolvendo os demais. Então nesse sentido aqui, né, tem esse slide aqui, atenção na priorização de problemas. Ou seja, né, nós devemos lembrar que se a gente for tentar resolver problemas extremamente complexos, né, que muitas vezes tem muitas ramificações, se a gente não souber detalhar bem, nós vamos acabar fazendo com que não tenha um bom resultado. Então não vamos conseguir gerenciar de maneira adequada para resolver. Então o texto ele sugere que nós trabalhemos com os problemas mais fáceis de ser resolvido a curto prazo, né? Em um tempo menor possível para que a gente possa alcançar as vitórias ali, que é a realização do nosso planejamento de ação, né? Essas pequenas vitórias. Pois bem, né, esse processo de escolha deve ser primeiramente democrático, todas as partes devem estar envolvidas para escolher qual é o problema que vai ser a prioridade da comunidade. Lembrando que essa escolha é feita entre todas as pessoas envolvidas, principalmente entre a polícia e a comunidade. Então é preciso equilibrar esses problemas, né? Realmente ver aquilo que afeta as pessoas, de fato, aquilo que é similar entre as pessoas. Então precisamos ter todos esses dados em mão e procurar estudar também a viabilidade de realmente resolver cada um desses problemas. De fato, dá para resolver esse problema agora a curto prazo? Ah, não dá, vou ter que resolver o outro lá, vai demorar um prazo maior. Então vamos procurar resolver os problemas mais fáceis, posteriormente ir para os mais complexos. E uma das formas da gente procurar priorizar esses problemas é uma ferramenta na qual o nosso POP ele utiliza, que nós chamamos de matriz Guth. Sendo que esse nome Guth, né, vem da abreviação de gravidade, urgência e tendência. Então é o método Guth, que é o segundo passo ou o segundo documento em anexo aí dentro da identificação, tá? No método IARA. Pois bem, então o método Guth ele vem priorizar as características dos problemas e esse método ele determina três aspectos que devem ser observados em cada um dos problemas que foi levantado ali no primeiro documento. Primeiro é o nível de importância, né? Ver qual é o grau de gravidade, se realmente é grave, é pouco grave, é extremamente grave, a gente tem que ver essa relevância. Daí o segundo aspecto seria priorização, questão de urgência, né? Ah, é pouco urgente, precisa de ação imediata. Ah, não, é mais ou menos urgente. Ah, pode esperar. Então, para que a gente possa realmente estar priorizando, tem que responder essas perguntas. E a terceira seria a questão do agravamento, né? A tendência a se agravar.
se eu não fizer nada, ele irá piorar? Ou ele vai ficar do jeito que está? Ou se eu não fizer nada, ele vai piorar em pouco tempo? Então, na relação, são questões que nós temos que parar e pensar para que a gente possa resolver a situação. Lembrando também que no GUT, é, a matriz GUT, ela procura atribuir nota. Então, nessa questão aí de a gente ver qual é a gravidade, urgência e tendência, a gente vai atribuir nota para ver aqueles que são a prioridade da comunidade no momento. E é a partir dessas notas atribuídas a cada situação que a gente vai priorizar o problema. Então, se a gente olhar aqui para a letra G do GUT, ó, gravidade, nós temos 5 campos, que se o gravidade né, 5 seria extremamente grave, o 4 muito grave, o 3 grave, o 2 pouco grave e sem gravidade. Então, na realidade aqui, ó, é para a gente medir o problema em si, né? Se realmente, como que a comunidade está vendo ele nesse ponto. Então tem que deixar bem claro, né? Isso aqui tem que ser uma coisa que afete todos, né? Não apenas um também. A questão da urgência também é na mesma situação, é essa contagem aí regressiva, né? Que é o número 5 precisa de ação imediata, não dá para deixar para depois. O 4 é urgente. Nós temos que lembrar também que muita gente se deixavam querer colocar tudo no urgente ou 5. Nós temos que ver aquilo que é urgente para a comunidade, né? Não para uma pessoa individual. Número 3 é urgência o mais rápido possível, para tomar uma atitude. O 2 é pouco urgente e 1 pode esperar. Já o 3 de tendência, ele vem falar do número 5, irá piorar rapidamente se nada for feito. Então é para ontem isso, né? O 4 irá piorar em pouco tempo se não for feito nada. Quer dizer que a questão de um tempo curto vai piorar. O 3 diz que irá piorar, mas não fala a questão de tempo. Então aqui a gente imagina que é a questão de médio prazo. O 2 irá piorar a longo prazo e o número 1 é porque não vai piorar. Então a gente tem que pegar essa nota atribuída para poder priorizar qual o problema que vai ser realmente analisado na questão. Então aqui eu trago para os senhores aqui um exemplo. Esse exemplo aqui ele vem me mostrar o problema de tráfego, né? Na qual tem uma comunidade ali e os probleminhas que foi levantado a partir do problema de tráfego foi o seguinte: ausência de palestras sobre drogas, que é a questão de prevenção nas escolas. Se você notar aqui, ó, foi dado o número 3, que é a gravidade diz que é 3, que aí quer dizer que é grave. A urgência disseram que é 4, que é urgente. E a tendência disseram que irá piorar. Então, pela pontuação ficou no 10. Já a evasão escolar, o pessoal botou que é extremamente grave, é preciso de ação imediata, irá piorar rapidamente se nada foi feito. Então ganhou a pontuação máxima, que é 15. E o outro é baixa luminosidade em frente da escola, na questão do tráfego, né? Aqui deram o número 2, que é pouco grave, deram o número 4 para urgência, que é urgente, e deram o número 2 para tendência, quer dizer que irá piorar a longo prazo. Daí deu a pontuação 8. E já no problema de desatenção dos vigias, a gravidade foi dado 2, pouco grave, urgência 4, quer dizer que é urgente, e a tendência foi dado 1, que não irá mudar. Então, se a gente classificar aqui, ó, pelos probleminhas, né, dentro do problema do tráfico de drogas, nós estamos vendo que a prioridade da comunidade seria a evasão escolar, tá? Então, essa pontuação aqui, ela é bem válida, porque daí tu acaba se referindo de uma certa maneira para todos os problemas, né? Para que não seja observado de uma maneira subjetiva e venha favorecer um problema, muitas vezes a favor de um grupo ou outro. Então tem que ser algo que tem que ser avaliado, todos os problemas, e colocado na balança ali por meio da pontuação, né? Aquele que vai pesar mais vai ser a prioridade em primeiro lugar na comunidade. Aqui na sequência agora eu trago para os senhores aquilo que aparece no nosso ali no nosso POP, né? Nosso caderno de estudo e também no procedimento operacional padrão, que também é chamado de POP da Polícia Militar de Santa Catarina, que aqui no anexo B ele vem falar sobre a questão do diagrama para identificação de problemas, que na realidade é aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Só que aqui ele aparece dentro do anexo B do próprio POP, tá ok?
E na realidade, essa segunda parte aí, que é o anexo B, ele tá aqui dentro desse item aqui, ó. Ele está na primeira fase ainda, que é a identificação, mas ele é o segundo passo, que é o reconhecimento das características do problema em si, né? Ou melhor, da priorização do problema. Então seria o segundo passo dentro da primeira fase, que é a identificação. Ainda é importante ressaltar essa condição aqui, né? O reconhecimento das características dos problemas, para que a gente possa realmente ver a prioridade. Então o objetivo é analisar para chegar às possíveis causas do problema em si, né? Chegar na raiz do problema. E também algo que traz aqui no finalzinho que é importante, né? Nós já mencionamos, mas só para relembrar, é observa as fontes de dados para análise. A questão da comunidade, né? Procurar esses dados por meio de entrevistas com as pessoas que sofreram o problema, levantamento de dados, o levantamento de como está a área local ali e quando aconteceu o fato, se estava iluminado, se a pessoa que cometeu o crime saiu de um lote vago, se ali próximo está uma área de abandono com muito lixo, entulho ou presença de indigentes. E também é importante destacar cada situação, o perfil da comunidade também, como que é o perfil daquele pessoal ali que transita naquela localidade. Nós temos também a questão das instituições, né, que é outra fonte de dados aí que pode ser utilizado para análise, que a gente busca por meio de estatísticas, mapas, características socioeconômicas da região, onde o problema ocorre de uma maneira mais recorrente, né, mais repetida. Também muitas vezes dá para buscar alguns dados no disco de denúncia. E também vale a pena a questão de destacar também algo importante aí para a análise dos dados, é a questão de estudos acadêmicos. Porque muitas vezes já existe alguma coisa aí acadêmica no sentido de resolver um determinado problema. Então é válido você estar pesquisando, vendo sobre o conhecimento, ver se já tem alguma coisa ali que já foi dissertado por alguém, né? Alguma monografia, alguma tese que a pessoa ela já apresentou um caminho, uma solução para resolver um determinado contexto, um determinado problema. Então é bem válido, né? Então é preciso ter uma visão de todos os problemas e hierarquizando todos eles para que no final a gente possa escolher somente um problema, apenas um problema deve ser escolhido por vez para o método IARA, para poder ter maior eficácia ali realmente no desenvolvimento. Lembrando também que muitas vezes o problema que é relatado pela comunidade, muitas vezes você consegue incluir ele dentro de um problema maior. Por exemplo, ali a comunidade diz que a briga dentro da escola e ameaça por parte dos alunos e professores. Os dois são problemas sérios, mas na verdade os dois a gente consegue incluir dentro de um problema maior só, né, que seria a questão do ato infracional no ambiente escolar. Então, na realidade, assim, ó, nós temos que procurar estar focado num problema só. Mas se eu pegasse esses dois fatos que eu mencionei aí, são dois problemas que a comunidade pode ter relatado lá no primeiro documento, tá? Pode ter relatado, mas na realidade os dois dá para juntar e formar um problema só. E daria para resolver e não é tão complexo assim, tá? Só uma forma de vocês observarem como que dá para resolver. Então, na realidade, o que nós trazemos para os senhores aqui até agora foi a questão da letra I do método IARA, né, que é a identificação do problema. Então, tem dois documentos, para lembrar os senhores, dois documentos que são fundamentais, né? O primeiro, você vai identificar os problemas, que nós chamamos isso de diagrama para identificação de problemas, e o segundo documento, ele é a matriz Guth, onde ele vai priorizar o problema da comunidade. Primeiro, nós tivemos aquela tempestade de ideia, todo mundo falando de todos os problemas. E depois a gente começa a priorizar, realmente ver aquilo que é de gravidade, de urgência e tendência maior dentro daquele contexto da comunidade. Para depois continuar para o passo seguinte, né? Então eu vou dar um breakzinho aqui e a gente já volta no segundo passo.